Abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 10, versículo de número 1, João 10, 1. Que bom seria se nós tivéssemos audição e ouvidos apenas para ouvir ao Senhor. Que bom seria se os nossos ouvidos fossem capturados apenas para Deus. Não sofreríamos tanto com tanta confusão que muitas vezes tem nos assaltado. João 10, versículo 1. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Podemos assentar. Jesus seguramente relata sobre a situação de Israel, da qual a palavra do Senhor nos diz de uma maneira muito clara, de uma maneira muito expressiva, sobre a necessidade que Israel tinha de conseguir entender sobre as ovelhas do Senhor Jesus, são aquelas que ouvem a voz dele e essas o seguem. Quando nós entendemos essa unidade de pastor e ovelha, quando nós compreendemos o que significa essa relação tão íntima, essa relação tão peculiar entre você e o seu Senhor, nós conseguimos entender de uma maneira muito clara. Por exemplo, quando você ouve a minha voz na oração de manhã, você identifica, porque você me ouve diretamente. Mas se alguém liga para você e você não conhece essa pessoa, você não vai identificar a voz dela, nem vai ligar a voz a qualquer fisionomia, a qualquer situação. Porque quando nós conhecemos a voz de uma pessoa, nós identificamos essa pessoa. Jesus disse que as ovelhas dele, elas ouviriam a voz dele e seguiriam. E ele as tiraria para fora. Ou seja, as tiraria do aprisco, levaria a pastar, levaria a beber água, levaria a sombra e depois a traria de volta. Mas ele diz assim, de uma maneira tão enfática, que é até assustador. Por que assustador, pastora? Não é isso que a gente vê. No versículo 5 ele diz assim, mas de modo nenhum seguirão os estranhos. De modo nenhum. De que estranhos Jesus estava falando? Jesus estava falando do lobo, tipificado aqui como Satanás. Ele diz de jeito nenhum. Por quê? Porque elas fugirão dele, porque não conhecem a voz. Como nós chegamos ao ponto de não termos uma percepção exata, de discernirmos um conselho estranho, uma voz estranha? Como nós, às vezes, não somos tão reticentes e tão cuidadosos, dizemos para as nossas crianças, não vá com ninguém estranho. Às vezes, quando uma pessoa estranha para você, você tem aquela cautela, aquele cuidado, dependendo de onde você está, dependendo da aparência da pessoa, dependendo do tempo, se é de noite, se é de dia. E aí, quando nós ouvimos vozes estranhas, nós não temos o discernimento de termos o cuidado de dizer, peraí, essa voz não é a voz do meu Senhor. Ele não fala assim. Ele não fala dessa maneira. Ele não diz essas coisas. Às vezes nós somos tão meticulosos para identificar uma proposta estranha, uma pessoa estranha, um mal revestido ou vestido de bem que lhe é estranho, algo excessivo que lhe é estranho. Quantas coisas estranhas, estranhas. Às vezes uma roupa que você não gosta, fica estranha no seu corpo. Você não gosta, como Davi, quando colocou toda aquela situação regimentada de Saul, diz, é estranho, não gosto disso. Como nós perdemos durante algum tempo essa percepção exata
Isso é estranho, isso não vem do alto, isso não vem de Deus. Essa voz que está falando comigo não pode ser de Deus. Essa situação que eu estou vivendo é estranha, isso não pode vir de Deus. Essa tristeza, esse abatimento, essa situação, isso não pode vir de Deus. Esse agir que está acontecendo na minha vida não pode vir de Deus. E às vezes nós observamos, nós até olhamos e notamos, e o pior de tudo isso é que nós não damos conta da urgência que temos de fugir. Não é isso que Jesus diz no versículo de número 5? Não ouvirão e antes fugirão dele. Assim como você vê de noite uma pessoa estranha querendo te parar na rua, o que você faz? Você foge. Hã? E você tem fugido das vozes estranhas? Você tem fugido daquilo que lhe é estranho, daquilo que não dá conotação doméstica, familiar, daquilo que não fala de intimidade, não tem falado daquilo que você conhece, da parte de Deus. Nós já somos o suficiente íntimos da parte dele, que nós conseguimos reconhecer a voz dele, interpretarmos o que ele gosta, o que ele quer e a maneira da qual ele age. A importância de nós identificarmos conselhos estranhos que vêm de Satanás. Eu quero fazer menção, não podia começar essa mensagem sem falar de Eva. Em Gênesis, capítulo 3. No versículo de número 1, Satanás diz uma coisa muito interessante. Ele quer confundi-la. Então ele diz assim, Deus diz no 2,16, de toda árvore do jardim comerás livremente. Olha a confusão de Satanás. Diga, em Deus não há confusão. Toda conversa que tem confusão não é de Deus. Em Deus não há confusão. Tudo que Deus fala é limpo, claro e explícito. Tudo que Deus quer, Ele fala. Ele não manda recado, Ele fala. Aqueles que são filhos de Deus conhecem a voz de Deus e sabem o que Ele está dizendo. Nós que somos filhos de Deus, quando nós ouvimos uma voz estranha, que fala de destruição, que fala de morte, nós dizemos, essa não é a voz do meu Deus. Essa não é a voz daquele que me criou no ventre da minha mãe. Essa não é a voz daquele que me ama mais do que todas as coisas. Não, não pode ser, porque a voz de Deus é clara. Quando Satanás fala com Eva, ele cria uma confusão enorme. Deus não fala de confusão. Tudo aquilo que é confuso na sua vida, ali foi porque você ouviu, apesar do texto de João 10:5 dizer, eles nunca ouvirão o estranho. Eu torno a dizer que não é bem isso que está acontecendo no nosso meio. Muitos do aprisco do Senhor têm ouvido vozes estranhas, têm seguido conselhos estranhos, têm seguido caminhos estranhos, pessoas estranhas. Você acredita nisso? Que tem crente que ouve muito mais um amigo do que Deus? Você acredita? Você pode acreditar nisso? Pois é, isso acontece. Tem pessoas que deixam muito mais persuadir-se por uma pessoa do que convencer-se por Deus. As pessoas o persuadem de tal maneira, com jogos, com situações, com maneiras, com jeitos, com conversas. E quando o Espírito Santo vem convencê-los, eles se endurecem. Como é possível algo assim? Como é possível nós sermos tão maleáveis àquilo que é estranho? E sermos tão firmes e duros e às vezes relapso com a voz do Senhor? O que Satanás diz para Eva no versículo 3? Ele diz assim, 2, do fruto das árvores do jardim, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Não, Deus disse o contrário, coma de toda a árvore do jardim. Disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Diga assim comigo, eu preciso tomar cuidado com afirmativas que vai contra a Escritura. Eu tenho muito medo de gente muito convicta. Eu tenho muito receio de gente que tem certezas e essas certezas não são respaldadas na vontade de Deus.
Porque pessoas assim são hereges, são heréticas. Pessoas assim são soberbas, são arrogantes. Elas têm certeza que estão corretas. Elas têm certeza que estão certas. Elas têm uma convicção infernal. Quando é que a minha convicção é divina e celestial? Quando ela veio do alto. Ela não nasceu de uma ofensa. Ela não nasceu de uma arrogância. Ela não nasceu de uma tribulação. Ela não nasceu de um sofrimento. Ela veio do alto para a minha vida. Então essa convicção é celestial. Mas quando as minhas ou as suas convicções são respaldadas em situações nocivas, destrutivas, em sentimentos totalmente contrários à Escritura, isso não vem de Deus, isso é estranho. Isso não pode ser bem-vindo, não pode ser bem recebido nos nossos corações. Como nós que servimos a Deus e que temos como identificar a voz dEle, a maneira dEle trabalhar. O que Satanás fez? Satanás criou uma situação confortável para quem já tinha desejo. Cuidado com os seus desejos. Satanás, o estranho, pode criar uma situação confortável para os seus desejos. Por isso que eu sempre digo a você, suas obrigações, seus deveres devem ser maiores que os seus desejos. Você tem que ter esta linha. Sua responsabilidade para com Deus, seu compromisso para com Deus, deve ser muito maior que qualquer desejo e que qualquer vontade. Eva já estava cercando a árvore, e quando Satanás vem de encontro a ela, dizendo, é isso que você quer? Eu vou te dar uma certeza. Suas certezas têm vindo do alto, ou têm vindo do inferno, lá de baixo? Vamos dizer assim. Vai fazer alguma coisa? Ora uma vez, só, tipo, Deus abençoa, amém? Ou você ora e ora e ora e ora e ora, e está tudo certo, e você diz, Senhor, ainda que esteja tudo certo, pode impedir, pode pôr água, pode fazer por água abaixo, Senhor, pode fazer, porque eu quero é a sua vontade. E se eu ainda não ouvir a sua vontade, Deus, em nome de Jesus, a tua palavra diz assim, que o Senhor abre, mas o Senhor fecha a porta. Então fecha essa porta, Deus. Mas o que acontece? O que acontece é porque nos é propício. O que acontece é porque veio de encontro aquilo que nós queremos. O que acontece é que vem de encontro aquilo que nós desejamos. Satanás deu a Eva uma certeza que ela queria. Ela queria ouvir de qualquer que fosse. Até se um macaco falasse com ela. Se um leão falasse com ela. Ela ouviria. Por quê? Quando é que eu e você ficamos buscando certezas? Quando é que eu e você ficamos buscando um respaldo de certezas? Quando aquilo não vem de Deus. Quando eu e você recebemos direção que vem de Deus, não há dúvida. Não existe dúvida. Aquilo entra dentro do seu coração assim, vou usar uma palavra que você vai conseguir entender, vem como uma luva. O que Eva queria? Alguém que lhe desse uma certeza que ela queria. Deus disse que eles iriam morrer. O diabo olha e diz assim, certamente vocês não vão morrer. Isso para ela foi suficiente para que ela pudesse cumprir o desejo dela. Quando você fica buscando, Deus, eu quero que o Senhor me mostre. Deus, eu quero que o Senhor. Mas já está na cara que a coisa já está estranha. Jesus diz, eles ouvirão a voz do estranho e fugirão, ou seja, não ouvirão a voz do estranho, não o seguirão. Agora a coisa parece estranha para você, e você ajeita aqui, adequa ali e aperta, sabe sapato que não cabe no pé? E você põe papel higiênico na frente, ou então você laceia, põe milho, diz que põe bom milho, né, que o milho infla, e aí alarga o sapato se estiver pequeno, e a gente começa a ficar ajeitando a situação para quê? Para que Deus possa, para que nós possamos. Mas o que é de Deus é de Deus. Deus assina embaixo. O que é de Deus não é de Deus. E pastora, e aqueles que ouvem a voz do estranho, quando é que vão descobrir que não é de Deus? Depois que já se lambuzou no erro. Tudo estava bom, tinha uma coisinha que eles precisavam acertar, foram acertar essa coisinha, fora da vontade de Deus, na voz do estranho estragou todo o resto. Por quê? Porque o Senhor certamente não seguirão o estranho.
Cuidado com as suas certezas. Por quê? Porque se nós temos Deus, nós não precisamos de certezas, que coisas nos mostrem, que coisas acontecem. Nós precisamos receber da parte de Deus aquilo que Ele gosta e o que Ele quer para nós. Eu quero que você vá comigo em Jeremias 2:25. Jeremias 2:25. O Senhor falando sobre a rebelião de Israel, que nunca conseguia andar nos caminhos dele. O Senhor dá 2 conselhos. Cuidado, ele diz. Vocês vão ficar de 2 maneiras, descalços e com sede. O que significa isso? Vocês vão ficar descalços e vão ficar com sede. Vamos ver o versículo 2, Jeremias 2:25. Evita que o teu pé ande descalço e a tua garganta tenha sede. Mas tu dizes, não há esperança, porque amo os estranhos e após eles andarei. Você vê aqui o amor pela estranheza. Israel confessando o amor que tinha por tudo aquilo que era estranho, que era novo. Eu gosto de coisas novas, que são construídas pelas velhas. Você é uma pessoa que gosta de tudo aquilo que é novidade, de tudo aquilo que é estranho, de tudo aquilo que te dá um up, de tudo aquilo que te... Muito cuidado com isso. Pessoas que não têm paz, pessoas que não têm Deus, vivem necessitando de mudar. Mas elas não mudam a si mesmas. Elas mudam do lado de fora. Elas mudam de amigos, mudam de igreja, mudam de pastores, mudam de Deus e vão mudando. Por quê? Porque elas não têm dentro de si o pacificador de suas almas. Israel estava num costume, num hábito de buscar deuses estranhos. E todo Deus que aparecia, seria novo, que prometia alguma coisa, Israel se aproximava. Israel o tinha como Deus. Então o Senhor diz assim, cuidado que seus pés não fiquem descalços. Sabe o que o Senhor estava dizendo para Israel? Vai chegar um momento que você não vai ter mais força para caminhar de volta. Vai chegar um momento que você vai ficar tão cansado da sua estrada, da sua jornada. Você vai ficar tão exausto de tanto ir e vir, de tanta oscilação, de tanta inconstância, que não vai te faltar sapato para você voltar até mim. Você não vai ter como voltar para o seu Criador, para o seu Salvador, para aquele que te ama. É tanta inconstância, é tanta motivação errada, é tanta necessidade, sabe, que as coisas mudem do lado de fora, que as coisas fiquem adequadas a eles, que o Senhor diz assim, cuidado que teu pé não fique descalço. Ou seja, que você não tenha sapatos para caminhar mais, para seguir a sua vida. Quantos crentes não têm mais sapatos para caminhar, desistiram de tudo, desanimaram, não tenho mais fé, não creem mais em Deus, não conseguem mais entregar um problema para o Senhor e esperar a resposta, não conseguem mais depender de Deus, não conseguem mais fazer uma trajetória, sonhar, ter planos, planejar, esquematizar. Eles não conseguem mais por quê? Porque perderam seus sapatos, o meio de andar, muitas vezes na estrada dessa vida pedregosa, muitas vezes na estrada dessa vida toda cheia de acidentes, de situações, perderam seus sapatos e hoje não conseguem mais voltar para a fé, voltar para Deus, voltar para a paz. E o Senhor dá 2 conselhos. Cuidado para que vocês não fiquem descalços. Quantos crentes hoje estão descalços, estão totalmente desprovidos de condicionamento de voltar para o aconchego, para a rocha que é o Senhor. E ele dá outro conselho. Ele diz assim, e que a tua garganta tenha sede. Quando você tem muita sede, você não tem fôlego, você está sedento, está totalmente fraco, e você não tem mais fôlego para continuar. Nesses 2 conselhos, o Senhor diz a Israel, haverá um dia em que vocês não terão mais forças para fazer toda essa trajetória de vocês, e vocês vão desacreditar da própria vida, e vocês não vão ter mais fôlego para buscar ajuda. Sabe, irmãos, cuidado com a sua busca. Cuidado que o que você procura, o que você precisa, não está onde você está procurando. O que você precisa só pode estar em Deus. Você busca na religião,
Você busca nos métodos, você busca na liturgia. E eu sempre tenho falado sobre isso, né? E você olha para a sua vida e você perdeu suas motivações. Você perdeu sua alegria. E você sempre tem que estar renovando a sua alegria. Ora você troca de carro, ora você muda o móvel da casa, ora nasce um neto, um filho, ora é uma festa anual, como na aniversário de casamento, ou seu aniversário, ora isso, ora aquilo, ora uma boa notícia. Você não se cansa disso? Você não se cansa de viver de motivações ao invés de viver de fé? Quando é que nós vamos viver pela fé? Quando é que nós vamos reconhecer que Deus é o único que pode dar a sustentabilidade daquilo que precisamos? Quando é que nós vamos entender que nada daquilo que possuímos ou não possuímos pode dar-nos aquilo que nós precisamos? O Senhor diz assim: para com a peregrinação de vocês, para com essa andação de buscar deuses novos, porque vocês ficarão descalços e com sede. Vocês não terão recursos para ir e vir. Então quem é que vai buscar vocês no valado? Quem é que vai buscar vocês no buraco? Quem é que vai buscar vocês na falência? Não sou eu? Então use os sapatos que vocês têm para me buscar. Use a saliva que vocês têm, a água que vocês têm, que dá para os desertos, que dá para os momentos difíceis para chegar até mim. Porque um dia a sede não deixará vocês terem mais fôlego. Quantos crentes hoje estão desanimados, estão sem motivação? A motivação deles é tudo aquilo que acontece ao redor deles. Aquilo que eu já disse anteriormente. É uma notícia boa, é uma coisa nova, é algo, é isso, é aquilo outro. Nós não vivemos de motivação. É claro que existe em nós algumas motivações, mas, meu Deus, que essas motivações venham do alto. Porque nós não vivemos por motivação, nós vivemos por fé. Diga amém. Jeremias 3,13. Diga assim para o seu irmão: não ame os estranhos. Estranho é tudo aquilo que Deus não aprova, tudo aquilo que é indiferente à Escritura, tudo aquilo que não é correto, tudo aquilo que não é certo. Isso é estranho. Jesus é o amigo, é o nosso companheiro. Jeremias 3,13. O Senhor faz um apelo para o arrependimento. Somente reconhece a tua iniquidade, que transgredistes contra o Senhor teu Deus, e estendestes os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda árvore verde, e não destes ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Israel, como os povos da época, não via a hora de uma árvore. Eu quero fazer aqui uma analogia: uma árvore verde, dali pôr um poste ídolo e adorar o Senhor. O Deus, e adorar os deuses da natureza, os deuses. O Senhor diz assim: arrepende vocês que estendeu o caminho de vocês e foi fazer uma adoração a um ídolo debaixo de uma árvore frondosa. Sabe o que eu quero falar sobre isso? Eu quero falar sobre a estranheza da alegria. Quando existe algum tipo de alegria, eu analiso bem de perto e com uma lupa. A tristeza eu não faço isso, porque a tristeza é sempre bem-vinda. É ou não é? A tristeza, ela vem com objetivo. A alegria também vem, e muitas vezes a alegria não vem da parte de Deus. E quando a alegria vem, eu olho com uma lupa, eu olho bem de perto, para ver se ela é verdadeira ou se ela é um laço. Eu quero falar sobre a árvore frondosa, sobre o vício que você tem à alegria. Os crentes são viciados na alegria. Mas é uma alegria que é fruto do Espírito. Não uma alegria que é uma unidade com o Espírito Santo, onde você consegue ser sóbrio, equilibrado. Mas uma alegria baseado em circunstâncias, baseado em pessoas. O Senhor diz: vocês estenderam o caminho de vocês, ou seja, vocês deram liberdade para os estranhos andarem junto com vocês, e em toda a árvore frondosa, ali havia um culto, uma adoração, uma festa. Você faz festa do lado de fora, ou ele faz festa do lado de dentro? Que eu saiba, o plano dele é fazer festa do lado de dentro.
O salmista Davi diz assim no Salmos 30, ele transformou a minha vida, o meu luto, o meu pranto, e fez folguedo e festa. Quantas árvores você tem plantado para fazer festa do lado de fora? E aí chega nas suas festas aqueles que são interesseiros, aqueles que são hipoteticamente amigos, aqueles que só querem o seu mal. Então depois aquela árvore murcha, e depois você vai buscar uma outra árvore frondosa, e assim você vai buscando, de estações em estações, situações que levam você a alegrar-se, que levam você a crer em Deus, que levam você, hipoteticamente, claro, né? Que leva você a se sentir bem. Diga comigo, a festa nunca é do lado de fora. Então, onde é que é a festa? Vamos ler o versículo de novo? Somente reconheça a sua iniquidade, que transgredistes contra o Senhor teu Deus e estendestes os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda árvore verde, frondosa, viva. Tudo isso você estava com os estranhos e ali cultuava, e não destes ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Diga para o seu irmão, cuidado com as árvores verdes. Sabe por quê? Porque Jeremias, o mesmo Jeremias diz assim, que eu e você não somos uma árvore verde que depende do tempo das estações. Aquele que confia no Senhor é como árvore plantada junto a correntes de águas, que mesmo durante a seca, que mesmo durante o inverno, estende as suas raízes e busca, quando não há chuva e quando há sequidão, dos lençóis de águas, lá embaixo, a vitalidade para sobreviver. Nós não fazemos festas debaixo de árvores verdes ou frondosas. Quem são as árvores verdes? Somos nós. Diz amém. O que é estranho para Deus é você alegrar-se aqui do lado de fora. Mas é tão comum, né, pastor? Chega até a ser assim meio... Sua alegria tem que vir da festa que começou no dia da sua conversão do lado de dentro. Aí dentro existe uma festa dentro de você. Aí está o Senhor amado, o seu querido, o amado do seu coração, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E aí quando todos ficam buscando do lado de fora árvores verdes para fazer cultos e adoração ao Deus do dinheiro, ao Deus da fortuna, ao Deus do tempo, da primavera, nós estamos cultuando o único Deus e verdadeiro dentro dos nossos corações. Estamos celebrando a vida verdadeira que há em Cristo. E você olha para Ele e você diz, Senhor, sabe por que eu estou feliz? Não é porque as coisas estão boas para mim, mas porque o Senhor é bom para mim. Sabe por que eu tenho paz? Não porque a segurança ao meu redor existe, mas porque o seu trono está estabelecido dentro da minha alma. Sabe por que eu quero acordar amanhã e eu quero viver amanhã? Porque eu acredito que existe uma razão para eu viver, existe uma utilidade para a minha vida. Eu não quero viver para ser para alguém, para viver para alguém, mas eu quero ser aquele que o Senhor quer que eu seja neste mundo e nesta terra. E o dia que eu não ser mais útil, me leve um dia antes. Essa é a festa. Agora os cristãos estão tão acostumados a ouvir tudo que é estranho, a fazer parte de festas estranhas, das quais Deus não está ali. A minha festa e a sua festa do lado de dentro. E os problemas? Eles existiram e eles continuarão a existir. E quando você morrer, eles continuarão existindo para quem estiver vivo. Você está em festa? Porque Ele vive. Porque Ele vive. Jesus morreu por você. E ressuscitou por você. E vai voltar por você. Então você tem que estar em festa. Porque você serve um Deus vencedor. Você serve um Deus que está vivo. Que está vivo. Que está vivo. Você conversa com um budista. E ele contou daquela filosofia do Buda. E aí você vai conversando com ele, as filosofias dele, você olha, é tudo um transcrito com algumas palavras a mais de provérbios. Aí você olha para ele e fala, mas isso é provérbios. Ou seja, o seu Deus é o único que sabe e pode todas as coisas. O seu Deus não foi um Deus que veio e ficou contemplando a vida para descobrir alguns mistérios sobre a vida. O Senhor Deus veio, o seu Deus veio, morreu na cruz por você, salvou a sua vida e deixou esse livro inteirinho de
verdadeiros mistérios revelados para que nós pudéssemos viver. Diga amém. Você tem que ser feliz por isso. Hã? Você tem que ser muito feliz por isso. Quero que você vá comigo em Mateus capítulo 13. Não tem apenas momentos de refrigério, tem uma vida de refrigério. O que Satanás quer? Ele quer roubar a voz do Senhor na sua vida, para que a voz dele possa ser... E você sabe que a voz de Satanás, às vezes, ele faz ela parecida, porque ele é o pai do engano. Quando é que a voz de Satanás é parecida? Um meio de você identificar sempre a voz de Deus e do diabo, o diabo nunca vai ficar bravo com você. Nunca. Os estranhos nunca vai ficar bravo, nunca vai te repreender, nunca vai te exortar, nunca vai falar assim, ó, cuidado, você está errado. Sempre vai dizer isso aí, é isso aí, está correto, está certo. Também, na sua situação, você é humano, você tem dificuldade, as pessoas têm que entender isso aí. Você já viu Deus na Bíblia falar assim? Não? Também não. Mas e aí? Hein? É muito simples você identificar a voz do Senhor, Jesus, e de Satanás. Satanás nunca vai te repreender, nunca vai te exortar, ele sempre vai concordar com você. É isso aí mesmo, você tem que fazer isso mesmo. É assim, é desse jeito mesmo. Ele vai trazer ao encontro dos seus desejos, certezas. A Bíblia diz em Mateus capítulo 13, versículo 4. E quando semeava uma parte da semente, caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. Versículo 19, que é a explicação do versículo. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo. Nós temos ouvidos e precisamos entender a palavra. E quando é que eu não entendo a palavra? Quando é que crente não entende a palavra? Você vai ver a explicação aqui, ó. Versículo de número 14. Do próprio capítulo 13. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. Vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. Quando é que seu coração endurece? Pela sua vontade. Quanto mais você faz a sua vontade, mais o seu coração é duro. Você vê uma pessoa de coração duro, é uma pessoa que só faz aquilo que ela quer, só aquilo que ela gosta. Você sabia que tem gente que ninguém pode com ela? Ninguém pode com ela. Ninguém. Você vai falar uma coisa, já estrila, você vai falar outra coisa, já acha que está atacando, está sempre assim armada. Vem que tem, vem que tem. É sempre assim, vem que tem. Aí você fala, opa, vamos lá. Abaixa as armas. Não estou agredindo, não estou ofendendo, só estou falando. Por quê? Porque são pessoas que elas, por viver apenas a própria vontade, elas se endurecem. Então, quando elas vão ouvir a voz do Senhor, aquilo lhes é estranho, elas não gostam de ser repreendidas, de serem exortadas, de ouvir a verdade. Quando você fala uma verdade para ela, você está ofendendo ela, está chamando ela para briga, porque ela vive em estado de alerta para brigar. Aí o Senhor diz assim, o coração deste povo está o quê? Está endurecido. E ouviram de mau grado com os seus ouvidos. Tipo assim, sabe? Ouvir sem querer entender, sem querer escutar, sem querer dar valor naquilo. Diga assim, se eu desse atenção a 50% daquilo que eu tenho ouvido, 50%. Não precisava nem ser 70%, uma margem média, 50%. Se eu e você, se nós dessemos ouvidos. Por que não damos? Porque existe uma voz, eu quero chegar aqui, que é estranha, deveria ser, mas é muito amistosa para nós. É a voz do nosso próprio coração. Ela não vem de Deus. O coração, ele é enganoso. E ele é fermentado por Satanás. Deus nunca fermenta o seu coração. Deus santifica, Deus purifica,
Deus troca, Deus transforma. Todas as vezes que as suas emoções estão borbulhando de ansiedade, de preocupação, de irritação, isto não vem de Deus. Isto é Satanás que está fermentando. É culpa, é medo, é ansiedade, é insegurança, é tudo, é tudo. Primeiro ele manda fazer. Fermenta, você vai e faz. Depois ele te cobra porque você fez. Ou seja, fermento sobre fermento. A voz do coração não pode ser sua amiga. Ela tem que ser estranha. Você não deve confiar na voz do seu coração. Por quê? Porque o coração é enganoso. E você pode viver com ele 100 anos. Você não vai conhecê-lo. Você não se conhece. Nós nos deduzimos, mas nós não nos conhecemos. Tudo que você sabe sobre você é pura dedução. A única pessoa que te conhece é Deus. É tudo dedução. Você deduz. Se alguém falasse para Davi, há 4 anos antes dele ter caído, você vai cobiçar uma mulher casada, e você vai adulterar com ela, e você vai matar o marido dela. Ele diria assim, sai de reto, Satanás. Se alguém dissesse para Pedro, Pedro, você vai trair o Senhor Jesus. Jesus disse para ele, o próprio Jesus. O que ele disse? Não, eu não. Por quê? Porque você não se conhece? Porque o coração nunca vai deixar você se conhecer. Por quê? Porque ele fomenta situações, ele fomenta projetos, e então você simplesmente abraça os projetos do coração. Você abraça o que o seu coração sente. Você abraça o que o seu coração quer. E aí você não consegue identificar a voz do Senhor. Seu coração é enganoso. E existe um Deus estranho que se chama coração. E existem os sentimentos que vêm de alguns corações que não vêm de Deus. A Bíblia diz assim, capítulo 13, ele diz assim, e ouviram de mau grado e fecharam seus olhos para que não vejam. E ouçam com os ouvidos e compreendam com a mente. É isso que está escrito? E compreendam com o coração. Se o seu coração é um coração submisso, um coração que não segue o que pensa, o que sente, seu coração vai compreender e vai identificar a voz do seu pastor e vai identificar a voz do estranho. Mas, pastora, como Satanás consegue chegar a me convencer? Por meio do seu coração. O meio por qual Satanás passa é o seu coração. Ele passa pelo seu coração te convencendo a fazer, te convencendo a ser, te convencendo a viver. Diga, eu entendi. Vamos continuar o 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo. Por que não entende? Coração duro, ouve de mau grado, não recebe com o coração convertido. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Eu queria que você fizesse uma sondagem agora muito rápida, um censo muito rápido. Do que você pensa, fala e sente. Quantos por cento vem de Deus? Vem do seu bom pastor, da voz dele. Faça um pequeno censo muito rápido. De 0 a 10. Vou dizer uma coisa para você. Se for menos que 5, você está em maus lençóis. Você está em maus lençóis. Sua vida não é dirigida por Deus. Por isso não tem como você cobrar nada dele. O que me deixa, a escolha de ouvir Deus e ouvir Satanás é minha, é sua. Mas o que é ridículo nos crentes, eles cobrarem Deus de algo que Deus não teve nada a ver com isso. Eles cobram os milagres, eles cobram as bênçãos, eles cobram o conserto, eles cobram a restauração, quando eles mesmos não estão nem aí com todo esse assunto. As pessoas cobram a felicidade de Deus, sendo que as atitudes delas não dizem que elas estão preocupadas com a própria felicidade. Meu Deus, isso é uma coisa de gente maluca. Elas cobram o milagre, sendo que não fizeram nada para que tivesse um milagre. Elas cobram as bênçãos, a restauração, sendo que elas mesmas não estão um pouco interessadas com a restauração e com o milagre. Mas espera aí um pouquinho, se eu escolho não, então é não, eu não vou cobrar Deus de nada.
Olha para as suas atitudes. Vê se elas são concernentes àquilo que você deve fazer, como deve fazer, quando deve fazer. Então aí sim, Senhor, até quando? Senhor, eu preciso. Senhor, olha para mim. Mas se as suas atitudes e reações não tem nada a ver com a estrutura, não tem nada a ver com a forma, com o fabrico, com a estruturação daquilo que você precisa, não cobre. Não cobre. Fica ridículo, sabe igual o quê? Igual uma dona de casa que faz uma refeição e reclama da própria refeição. Não foi ela que fez? Ou ela é muito complexada, ou ela fez de mau jeito e acha que queria comer outra coisa. Taca na panela, acha que ia sair alguma coisa. Fica ridículo isso. Você realmente se importa com a sua vida? Você realmente se importa em ouvir Deus e fazer tudo para dar certo? Essa resposta não é dita com a boca nem com a cabeça. Essa resposta é dita com as suas atitudes. Suas atitudes. Você tem feito? Aquilo que é semeado no coração. Não entendendo, não houve compreensão. Satanás vem e rouba. Por isso que você vê crente, nunca muda. Nasceu, só faltou ter parto dentro da igreja. E não muda. Está com 20, está com 20 e pouco, está com 30, está com 40, vai ficar com 50, com 60 e com 70. E aquela pessoa que a voz do Senhor não é audível, é estranha, e que a voz que ele gosta de ouvir, que é íntima, e que é o Senhor dele, é do próprio coração. Faz tudo que o coração manda, faz tudo que o coração quer, e acha que a vida dele tem que dar certo. Está de brincadeira. Por que a sua vida tem que dar certo? Você acha que Satanás realmente vai deixar a sua vida dar certo? Se você ouve a voz do seu coração, você acha realmente que ele vai deixar a sua vida dar certo? Seus sonhos serão frustrados um após o outro. Tudo que você fizer... Não, agora é a última coisa que eu vou falar para você, tá? Vamos lá, presta atenção. Pega a sua vida e pega as coisas boas dela. De 0 a 10. Qual dessas coisas boas diretamente tem a ver com Deus? Benignidade e misericórdia. Separa. Qual dessas coisas boas tem a ver com alguém que está perto de você, seu Abraão? Alguém que te ajuda, alguém que te aconselha, mesmo que você não ouve, alguém que está ali, alguém que te sustenta. Separa. Do que você faz, o quanto vai sobrar? De colheita, verdade, colheita mesmo. Que você vai, trabalha, empenha, está com Jesus e faz. Só você observar isso. Você acha que a sua vida é uma maravilha porque tem o teu nome, o teu DNA em tudo? Grande parte disso é misericórdia, graça. Grande parte disso é bondade e misericórdia. Grande parte disso é benignidade e favor de Deus. A outra parte é porque você tem um bom pai, uma boa mãe, um bom cônjuge, um bom amigo. Separa. O que fica? Aí tem o seu DNA. Aí você analisa certinho para ver o que você tem feito na sua vida de bom. Queria que você fechasse os seus olhos. O Senhor Jesus afirma e diz: de modo nenhum seguirão os estranhos. Quais são os conselhos estranhos que você tem ouvido? Quais são as palavras estranhas, as direções estranhas que você tem ouvido? Deus ama você. Deus ama você. E Deus quer fazer o melhor para a sua vida. Mas você ouve conselhos? Conselhos de pessoas de Deus. A palavra do Senhor diz: ouvi os vossos profetas e prosperareis. Às vezes você não ouve um conselho de um pai, um conselho de uma mãe, um conselho de alguém que te ama. Como é que você vai ouvir a voz de Deus? Como é que você vai identificar a voz do Senhor? Eu não sei tudo, você não sabe tudo. Deus está falando conosco dia após dia, para que a nossa mobilização e todas as nossas tarefas diárias possam ter tudo a ver com a vontade de Deus. O Senhor Jesus diz que nós fugiríamos do estranho. Neste dia, o que é estranho à sua vida? O que não existe intimidade, o que não tem nada a ver com a sua história,
Não tem nada a ver com a sua trajetória. O que Deus olha para você e diz: filho, isso aí não pode existir, filha. Isso aí você não pode comungar, você não pode ter comunhão com isso. Isso é estranho. Isso vem do inferno, isso vem do maligno. Esse desejo vem do maligno. Esse pensamento vem de Satanás. Essa vontade vem do diabo. Quem sabe Satanás está cochichando nos seus ouvidos. Está falando sobre direções e sobre coisas. Eu quero te perguntar uma coisa. Você já pensou em pedir ajuda? Você já pensou, no segundo versículo que lemos em Jeremias, a confessar o seu erro, pedir perdão para Deus? Você já pensou nisso? Hein? Eu queria que você ficasse de pé. Que você levantasse um clamor nesta noite. Que você orasse e pedisse a Deus a libertação de todos os espíritos malignos estranhos, de todos os demônios que têm agido na sua vida, que têm falado sobre culpa, sobre condenação, que têm falado sobre arrogância, sobre soberba, toda voz estranha, que tem falado sobre destruição, sobre desistência. Se o diabo tem dito para você sobre tristeza, diga a ele que a sua felicidade tem nome. Nesta noite eu quero que você enfrente e que você coloque para fora, em nome de Jesus, toda voz estranha, toda voz dos estranhos, em nome do Senhor Jesus. Que você possa neste momento confessar ao Senhor todo o domínio que o inimigo tem tido na sua alma, todo o domínio que o inimigo tem tido no seu coração. Identifica-o neste momento como estranho. Diga o quanto livre você quer ser, o quanto liberto você quer ser, de todas as direções, de todas as vozes, de todas as conduções malignas. Em nome de Jesus, levante a sua voz como um brado de libertação nesta hora. Em nome de Jesus. Satanás fala sobre destruição. Satanás fala sobre morte. Satanás fala sobre desânimo. Satanás fala sobre não tem jeito. Satanás, ele vem sugar de você. Satanás fala sobre culpa. Satanás fala sobre tristeza. Mas em nome de Jesus, que a partir de hoje a sua alma possa identificar a voz de Satanás como estranho, como a estranheza, que você não possa reconhecer a voz do diabo, mas possa reconhecer como uma voz inimiga. Satanás fala de rebelião, de acusação, de condenação. Satanás fala de ódio, de amargura, de vingança. É disso que ele fala, de falta de perdão. Em nome de Jesus, diga ao Senhor agora: eu não aceito mais as vozes estranhas. Eu não aceito mais ouvir a voz do inimigo da minha alma. Em nome do Senhor Jesus, eu não aceito mais condenação. Eu não aceito mais culpa. Eu não aceito mais motivações que Satanás brinca comigo, traz e tira. Eu não aceito mais árvores frondosas, das quais eu vou cultuar a vida, a alegria. Eu quero um altar dentro do meu coração, porque eu quero um culto de dentro para fora. Eu quero adorar o Deus da minha vida dentro da minha alma. Diga ao Senhor agora, repreenda todo espírito maligno, todo espírito estranho, que quer ser íntimo, que quer ser doméstico da sua alma, que ele não quer, ele quer passar desapercebido. Vá agora identificando e repreendendo e expulsando um a um da sua vida agora todo espírito estranho que te culpa, todo espírito estranho que te condena, todo espírito estranho que te deixa sem saída, todo espírito estranho que te deixa em confusão, todo espírito estranho que vem falar de desamor, de ódio, de amargura, de ressentimento, todo espírito estranho de inveja, todo espírito estranho que quer fazer você se sobressair, fazer você ensoberbecer-se. Em nome de Jesus, começa a repreender agora todo espírito maligno, todo espírito estranho que vem falar para você de divórcio, de separação, que vem falar para você de cobrir situações como se os problemas não existissem, de cobrar o cônjuge sem ter nenhum compromisso de aliança, de mudança, de um compromisso de satisfação. Em nome de Jesus Cristo agora, levanta a sua voz
voz e repreenda da sua vida. Eu quero que você ponha a mão no seu coração agora. E eu vou orar por você. E você vai ministrando na sua vida. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero neste momento que o Teu Espírito Santo perscrute a alma de cada um destes aqui. Todo espírito maligno, todo espírito das trevas, todo espírito de morte, todo espírito de depressão, todo espírito de destruição, todo espírito doméstico, íntimo, que tem sido companheiro desta alma, eu te ordeno agora a sua ferida, eu te ordeno agora a sua dor, a sua incomodação dentro dessa alma agora, em nome de Jesus Cristo, a cobertura da qual você tem se coberto, você que tem se coberto e tem passado desapercebido nesta alma, fazendo com que a cegueira seja presente, fazendo com que a ilusão domine, eu te repreendo agora, em nome do Senhor Jesus, e declaro que você está sendo ferido pelo poder da palavra de Deus, porque o verbo de Deus é aquele que te fere agora e te destrói, em nome de Jesus. As vozes estranhas, as vozes que lançam dardos inflamados sobre o seu coração, mudando o circo, mudando a situação, mudando o norte da sua vida, eu ordeno agora que todo espírito estranho, que todo espírito do mal seja agora identificado, aprisionado, expulso e destruído da sua vida, em nome do Senhor Jesus, e que o Espírito Santo possa identificar toda ação de espíritos estranhos, de vozes estranhas na sua vida, te aconselhando, te mobilizando, te movimentando na direção contrária ao Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, não haverá mais lugares para este espírito maligno, não haverá mais este lugar onde esse espírito vai te enganar, onde esse espírito vai te convencer que o engano é verdade, como fez com Pedro. Em nome de Jesus Cristo, o Espírito de Deus abrirá os teus olhos e identificará toda ação de demônios, de espíritos que se camuflam dentro da sua alma, em nome de Jesus. Diga amém. Levante a sua mão direita para o alto e diga: em nome de Jesus Cristo, caia por terra toda operação existente de espíritos estranhos que se passam por domésticos e por íntimos, onde vocês estiverem escondidos e ocultos. Em nome de Jesus, a água da palavra, a luz da palavra te desmascara agora, te coloca em evidência, em nome de Jesus. Toda camuflagem de Satanás é destruída, para que o nome do Senhor seja glorificado, em nome de Jesus.